Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Thiago do canal DS Criativo e hoje a gente vai falar um pouco sobre Paint no Photoshop. É uma ferramenta que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, muito complexa, e na verdade eu quero mostrar para vocês que não tem nada de complexo, basta que você entenda um pouquinho como que funciona ali cada detalhe da ferramenta e eu tenho certeza que ela vai te ajudar demais nas suas próximas seleções, tá? Então, antes da gente continuar o vídeo, peço a você que deixe o seu curtida no canal para que esse vídeo ganhe mais relevância e se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente e é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então, ó. Essa daqui é a Paint Tool, né? Imagino que você já conheça ela e o botão de atalho dela é o P, então basta que você clique o P aí, você vai vir diretamente para a Paint Tool, tá? Eu acredito que a Paint Tool ela é uma das ferramentas mais poderosas do Photoshop e ela tem duas características assim que é o que chama a atenção, que é o que eu acho que coloca ela ali no topo das ferramentas, tá? A primeira delas é que ela é a ferramenta que ela consegue ser mais precisa no momento de você criar um path, né, que é um caminho, ou um shape, porque você consegue quebrar direções e a gente vai passar por isso, você vai entender, tá? Então, basicamente, quando você aperta aqui na ferramenta, você vai ter aqui na nossa barrinha de options alguns elementos que você pode configurar, tá? O primeiro dele é o path, né, que é o que a gente faz o caminho, que a gente vai criando de ponto a ponto, e o segundo é o shape, né? Então, todo o caminho que você for criando com a Paint Tool, ele vai preenchendo o shape através aqui do fill, né, que é o preenchimento, ou do stroke, que são as bordas, né? E aí você consegue configurar o stroke aqui como qualquer outra, como um shape, por exemplo. Na verdade, você está criando um shape e aí você tem todas as configurações de um shape normal, tá? Então, a outra característica muito importante, que eu acredito que é do Paint Tool, que o caminho ele pode ser editado a cada momento também, porque você vai criando um caminho e nesse caminho você vai criando pontos, né? E esses pontos eles podem ser editados. Então, se você errou, você volta, você consegue mudar a direção. Tem várias características assim que eu acho que são muito legais e no momento que você pegar o entendimento dessa ferramenta, você vai ver que ela é realmente incrível, tá? Então, a Paint Tool é basicamente a ligação entre dois pontos, né? E entre esses dois pontos você consegue fazer curvas, né? Então você consegue fazer curvas simples ou curvas um pouco mais complexas, né? Então você consegue fazer a curva simples para cá e aí você faz uma outra curva complexa com mais um outro ponto. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês agora. Quer ver, ó? A gente vai usar essa imagem aqui depois, mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então eu vou clicar aqui, eu fiz um ponto. Eu vou clicar aqui, vou fazer outro ponto, e aí no momento que eu fiz o outro clique, que é o segundo ponto, e eu arrasto, ele vai criar aquela curva ali, e ele vai criar essa linha, que é a linha de controle da curva, basicamente, né? Onde ela tem, nesse ponto aqui, ela tem a direção da curva, e nesse ponto aqui ela tem o tamanho, né? A largura da curva. E essas duas pontas aqui você consegue editá-las para que te ajude no momento que você estiver criando esse path. Então, por exemplo, quando você tem aqui, você já criou esses dois pontos, aí se você quiser se você quiser mudar a direção dessa continuação aqui da curva, basta que você segure a tecla Alt, você percebe que ele vai aparecer ali uma setinha diferenciada, e aí você aponta para onde você quiser que continue a sua curva, né? Então vamos supor, se eu deixar ela da forma que ela veio ali e eu criar um outro ponto aqui, ó, ela vai criar uma curva complexa, lembra que eu falei? A gente tem uma curva simples e a curva complexa. Então ela faz a tendência da curva. Se a ponta dela tá para baixo, ela vai continuar uma curva para cima, entendeu? Ela não vai fazer assim, como se fosse dois calombos, né? Duas montanhazinhas. Então, esse tipo de curva é a curva que a gente diz ser complexa, tá? Então você precisa de um ponto no meio para que ela faça. Porém, se eu vier aqui agora e segurar o botão Alt, ó, eu consigo mudar, ó, tá vendo? A direção dessa curva. Então eu consigo fazer com que ela vá para a direção que eu quiser, segurando a tecla Alt. E se eu fizer nesse lado aqui, que é o lado de trás dela, ela vai mudar, ó, a barriga da curva, né? Então eu posso arrastar ela para cá, né? Ela não vai mudar a direção, porque a direção dela vai estar sempre nesse ponto. E aí você entendendo mais ou menos o porquê que isso funciona, então na verdade para isso que servem essas linhas que você clica. Muitas vezes a pessoa que não tem aquela familiaridade com a Paint Tool, quando sai clicando, sai criando essas linhas, ela não entende mais ou menos para que serve aquilo, né? Então agora a gente vai fazer na prática, através dessa arara, a gente vai fazer aí nela,
E aí você vai entender como é que você usa ela e quando que você não usa ela, beleza? Então vamos lá, então eu vou apagar aqui na verdade ele estava aqui como shape, né? Vamos colocar ele como path, que aí ele vai criando somente o caminho, né? Vou colocar isso por baixo, vou vir na minha layer e vou aumentar a opacidade dela para que a gente consiga enxergar. Então, ó, aí a gente tem aqui o nosso papagaio. Você pode ver que essa asa dele, né? Ela não é totalmente redondinha, né? Ela não faz uma curva tão perfeitinha. Eu poderia simplesmente fazer um ponto aqui, fazer um ponto aqui, um segundo ponto e puxar, ó, uma curva, né? E aí eu teria aí basicamente uma curva mais perfeita, porém não tão fidedigna, né? Aqui a asa. Ou eu posso vir criando, ó, através de pontos, fazendo aqui. Então eu pego a primeira curvinha aqui, faço um segundo ponto, arrasto um pouquinho, aí se eu fizer um outro ponto aqui, ó, você pode ver que a curva foi para dentro. Então antes que eu faça isso, eu venho com o botão Alt, arrumo a direção dele e faço mais um ponto para cá, tá vendo? E aí eu faço outro pontinho aqui, tenho mais uma barriga, faço um ponto na barriga, crio mais um pouco, arrumo a direção, tá vendo? Com o botão Alt aqui eu arrumo a direção e eu vou criando, ó, o meu caminho. Então agora que eu tenho essa barriga inteira, o que eu faço? Simplesmente eu faço um ponto aqui, né? Arrasto aqui e ele cria mais uma barriga para mim aqui, certo? Nesse momento, ó, eu tenho duas opções. Eu geralmente, por costume, ao invés de eu ficar o tempo todo vindo aqui, segurando o Alt e arrastando para a direção que eu quero, né? Eu simplesmente venho aqui em cima e corto. Tá vendo que ele aparece um menos ali, ó? Eu seguro a tecla Ctrl e eu seguro a tecla Alt e eu clico aqui em cima. E aí ele cortou, ó, a direção da tendência da curva. E aí se eu clicar a partir daqui, ele vai fazer como se fosse um ponto reto novamente, tá vendo? Então fez um ponto reto e aí eu faço a minha curvinha, tá vendo? Então, pra mim, eu acho um pouco mais prático ter que fazer isso o tempo todo. Mas eu acho que é questão de prática da forma que você achar melhor, né? Dos dois jeitos dá pra você, ele vai funcionar, tá? Então eu vou mudar a direção aqui, ou eu vou cortar, né? Já é uma prática minha, eu vou lá, clico mais uma vez, né? E venho pra cá. Aí eu vou fazer mais uma vez aqui a barriguinha. Vou pegar aqui a direção, vou vir pra cá, tá vendo? Ó? Vou fazer uma curva pra cá, ó. Na verdade eu tenho que fazer a direção exatamente pro caminho que ele vai. Faço uma curva aqui do bico, né? E aí a gente passei aqui um pouquinho. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, é interessante. Se eu pegar e clicar aqui para que eu faça somente essa curva menor, ó, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma curva bem maior, por quê? Porque é importante você entender que essa distância dessas linhas aqui de direção, ela também vai te mostrar, ou ela vai definir o tamanho da curva que você precisa. Então, nesse caso, se eu fizer aqui, ó, ele vai me dar uma curva muito longa. Aí eu simplesmente aperto a tecla Alt novamente e eu diminuo aqui, tá vendo? Eu diminuo essa linha de tendência para que eu adapte exatamente no tamanho da curva que eu preciso, né? Então, ó, aos pouquinhos, com a prática, você vai entendendo exatamente como que a ferramenta funciona, tá vendo? Nesse caso aqui, eu coloco a tendência para cá, diminuo um pouquinho, tá vendo? E vou fazendo a curva. Quando a gente chega aqui, que é um pouquinho mais complexo, a gente cai numa daquelas características que eu falei, que eu acho que é o que traz aí essa ferramenta como uma das mais poderosas. Você consegue fazer caminhos, né, ou seleção extremamente precisos, né? Nesse caso aqui é bem pequenininho, você poderia estar tirando isso através da ferramenta de Quick Selection Tool, né? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre você fazer tanto essas seleções com a Quick Selection Tool ou através de paths, né, que a gente chama. E se você tiver interesse em aprender também dessa outra forma, basta clicar aqui em cima que você vai ver um vídeo que eu tenho falando sobre isso também, tá? Aí você poderia aqui, ó, fazer essa brincadeirinha bem perfeitinha, enfim, você vai mudando de direção aqui, ó, faz a curva, né, aí você muda de direção, mas nesse caso aqui daria muito trabalho, né, então eu acredito que eu não faria dessa forma, eu faria ali uma linha um pouco mais inteira e depois eu limparia através do Quick Selection Tool, né, do Quick Mask, e eu vou mostrar para vocês como faz isso. Então eu vou fazer o seguinte, então aqui eu vou passar reto, vou passar simplesmente, só vou fazer essa curvinha quando tiver mais... for um pouquinho maior, né? Então aqui, vamos lá, vamos fazer mais uma
um caminhozinho maior. Então, ó, a gente vai fazendo ponto a ponto, né, para você entender. Eu vou sempre cortando, você repara que eu acabo não mudando tanto a direção, eu gosto de cortar ali o ponto, né, ó. Venho com o meu... Então aqui, ó, eu vou criar um aqui, vou fazer uma curvinha. Então tá aqui, aí agora para eu fechar a seleção, basta que eu clique no início, né? Então eu cliquei aqui no início, ele fecha para mim a seleção. E aí ou eu venho com o botão direito e aperto aqui em Make Selection, ou eu venho aqui em Windows, venho em Path, né? Cadê o Path aqui? Vem aqui em Path, ele vai abrir para mim, ó, e vou simplesmente com o botão Ctrl aqui eu clico, ele já faz a seleção, tá vendo? Quando eu aperto, seguro o botão Ctrl, ele aperta ali a seleçãozinha, ó, ele já faz a seleção para mim. E aí, para que eu melhore ou redefina, ou enfim melhore essa seleção, eu posso vir aqui, clicar em cima da Quick Selection Tool, para que ele libere para mim esse botão de Select and Mask, que nada mais é de você agora conseguir configurar, né, algumas coisas aqui na sua seleção, como por exemplo Feather, que é aquela suavizada nas bordas, né, do seu corte, para que não fique um corte tão seco. Então geralmente eu gosto de colocar aqui em 1, mais ou menos. Aí eu posso vir aqui naqueles pelinhos, lembra que a gente que eu falei que para que a gente fizesse ali o corte, que não fosse tão preciso. Agora eu venho simplesmente com essa ferramenta aqui de Refine Edges, né? Vou aumentar aqui um pouquinho, ó, e vou passar, ó, só nessas bordinhas, ó. E ele vai refinar para mim essas bordas, tá vendo? Ele vai tirar ali, ó, né? Aqueles cortezinhos, né? Aqui a gente está refinando aqui a nossa borda, tá vendo? Ele fez ali o refinamento do corte, tá? Que isso você aprende também na minha aula sobre Quick Selection Tool, enfim, de seleção. Eu tenho um vídeo de super seleção também que é bem interessante. É só você procurar no canal lá que você vai ver, né? Ou você pode clicar aqui também em algum canto. Beleza? E aí eu vou vir aqui simplesmente em Decontaminate Color, né, que ele vai dar mais uma melhoradinha, e eu clico em New Layer with Mask, e eu vou clicar aqui e ele vai rapidamente tirar para mim o fundo. Então você pode ver que a gente conseguiu aqui uma seleção muito precisa com a ferramenta de Pen Tool. E você viu que ela não é um bicho de 7 cabeças, você consegue mexer com ela, basta que você tenha um pouco de prática, basta simplesmente que você entenda para que serve aqueles dois nozinhos que se criam no momento que você faz a curva. Beleza, galera? Então é isso, então eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui na descrição que eu respondo. E é isso aí, então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.